alguns avisos antes. Vocês estão me escutando? Sim, estamos sim. Quem está falando é Jaíce? Thaís, Thaís, tudo bom, Thaís? tudo. Tudo bom. Eu vou só dar alguns avisos que são necessários, né? A coordenação. Ah, é a nossa líder, que bom. Eu não sabia, que bom. Fico feliz. Oi, Jean. Alguns avisos que são necessários, né? Para que a gente possa dar início aos trabalhos. Casualmente, nós somos orientados a esses avisos. Então, eu sei que às vezes parece repetitivo e é realmente, mas é só a título de reforço, né? Para a gente ficar bem sintonizados e, enfim, para que não reste nenhuma dúvida e que vocês não passem nenhum tipo de preocupação, certo? Para que vocês fiquem bem tranquilos. Bom, primeiro é que nossa prova já está marcada, né? A partir do dia 11. A minha prova será numa quarta-feira, numa quinta-feira, 14, não é, Otto? Numa quinta-feira, no horário da nossa aula. Então, a nossa prova será uma quinta-feira, me disseram aí que é dia 14, e que será no horário da nossa aula. Então, nossa prova é dia 14, quinta-feira, que corresponde o horário que corresponde ao horário da nossa aula. Bom, a nossa prova terá um tempo de duração de 2 horas e conterá 10 questões, certo? 10 questões. Essas questões serão objetivas, não haverá questão subjetiva, só haverá questão objetiva. E essas 10 questões vocês devem responder durante o período de 2 horas. Durante o período de 2 horas. Bom, a par, a par disso tudo, vocês devem sempre treinar antes da data da prova o login e a senha, para que no dia vocês não enfrentem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de obstáculo, né? Não vão deixar para fazer isso no dia, para acessar o portal no dia. Me parece que tem que estar tranquilo antes disso. Então, por favor, reforcem esse acesso ao portal sempre frequente, para que no dia vocês não sejam surpreendidos. E eu gostaria de dizer a vocês que, nesse dia que vocês vão fazer a prova, que será uma quinta-feira, eu estarei aqui ao vivo, como estou hoje. Porém, não para ministrar aula, não para ministrar aula. Mas, se vocês tiverem, eventualmente, algum problema, eu vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês, eventualmente. Eu espero que vocês estudem o assunto, certo? Porque no momento que vocês vão fazer a prova, como é de 2 horas, não vai dar para ficar parando, porque o tempo não é, vai contando. Então, nesse momento, vocês vão ficar bem atentos à prova. Eu me refiro a alguma dificuldade de acessar o sistema, vocês podem se reportar a mim, e aí eu posso endossar, não é? Esse requerimento de vocês, dizer, não, eu estava ao vivo, e ele me colocou aqui que estava com dificuldade de acessar o portal, não conseguiu, eu tenho aqui o nome, a matrícula. Então, nesse dia, eu não vou ministrar aula, óbvio, né? Óbvio. Eu não vou ministrar aula, mas eu vou estar aqui. Não que eu vou ficar aqui sentado o tempo todo, mas, enfim, eu vou deixar esse aparelho aqui ligado, certo? Porque qualquer eventualidade, eu posso socorrer vocês, certo? Eu vou deixar o microfone ligado, porque qualquer eventualidade eu vou estar aqui para dar um suporte, não um suporte dessa ferramenta, né? Essa ferramenta que nós usamos, mas o suporte acadêmico. Isso aí eu posso fazer, está ao meu alcance.
Então, assim, eu quero estar junto com vocês nesse momento que vocês vão fazer a prova, na mesma sintonia, como a gente sempre ficou aqui, a gente tem esse alinhamento, né, de ideias, e eu diria mais que isso, esse alinhamento de ideal. Nosso ideal é o mesmo, né? Queremos todos ter êxito nesse trânsito, nessa passagem. Então, eu vou estar aqui com a câmera ligada, microfone ligado, porque qualquer coisa eu vou para outra sala, etc e tal, mas eu vou ouvir quando vocês estiverem me chamando, aí eu vou dar um socorro aqui, uma orientação do ponto de vista acadêmico, no que for necessário. Isso aí eu posso fazer, aliás, não vou fazer nada além do meu dever, da minha obrigação, não é? Da minha função, nada além disso. Não estou fazendo média, não estou indo sendo, nem solícita eu estou sendo, eu estou cumprindo o meu dever. Eu estou no momento do meu horário funcional e vou me colocar aqui à disposição de vocês. Eu não vou ficar sentada aqui o tempo todo, esperando que vocês terminem a prova. Mas eu vou ficar, como se diz, atenta a alguma necessidade que eventualmente vocês venham ter e dando força a vocês para que vocês façam uma boa prova e tenham um total êxito. Porque o êxito de vocês é também, de uma certa forma, ou em todos os aspectos, é também a minha vitória, não é? A derrota de vocês em nada me acrescenta, pelo contrário, faz parte de mim. Então, qualquer eventualidade, vocês possam me chamar. E, nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu não estou fazendo nada além da minha obrigação, nada além do meu dever, certo? Eu só estou aqui cumprindo com o meu dever. Bom, isso aí eu posso dizer, Taizinha está atenta aí, ali, nossa líder, e qualquer necessidade, tá bem, Jean, qualquer necessidade, você, Thaís, tem meu celular, meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo quando você achar oportuno. Os trabalhos que vocês fazem semanalmente. Eu já tenho ouvido alguns alunos falarem que gostariam de fazer em grupo. Tudo bem, vocês podem fazer, podem se dividir em grupo de 5, para mim seria até melhor. Então, a partir da próxima semana, vocês já podem fazer em um grupo de 5 pessoas, certo? Cada um faz uma parte e vocês me entregam, certo? Não tem problema nenhum. A partir da próxima semana, porque eu não sei se vocês já fizeram. Quem já fez, ok, tudo bem. Quem não fez, pode fazer em equipe, não tem problema nenhum também. Então, quem já fez e já colocou na ferramenta do portal, vocês sabem que o trabalho tem que ser feito na ferramenta do portal EAD. Quem já colocou, tudo bem. Quem não fez ainda e quiser ficar em equipe, ok. É obrigatório ser em equipe? Também não, é uma alternativa, tá certo? Assim, é uma alternativa para vocês. Então, quem fez individual e quer fazer individual, nada a opor. E quem deseja fazer em equipe, nada a opor também, tá certo? Professora, eu tentei, inclusive eu passei uma mensagem para a senhora hoje pela manhã, e eu tentei colocar, né, copiar do Word, onde eu respondi, e colar lá, tentei depois salvar o Word lá, e não consegui na ferramenta que a senhora falou que tínhamos no É portal isso, IAD. certo. O que, que podemos fazer? Vocês vão fazendo. Quem conseguiu colocar no portal EAD, ótimo. Eu agradeço imensamente. Imensamente, certo? Quem não conseguiu, aí a Annalise está dizendo aqui que precisa transformar em PDF para colocar no portal EAD. Por isso que talvez as pessoas não tenham conseguido ainda, porque tem que transformar em PDF. Gente, eu só leio de óculos. Igor está dizendo, Jean, para você mandar uma mensagem que ele ensina a você. Então, De boa, obrigado, Igor. quem conseguiu colocar no portal EAD, cuja dinâmica é transformar em PDF, eu vou agradecer muito. Mas quem tem dificuldade, às vezes a pessoa tem dificuldade com a internet, com essas tecnologias, às vezes a pessoa não tem um computador, o celular não está bom, isso não é vergonha nenhuma, gente. Não é vergonha nenhuma. Não tem problema nenhum.
nós vamos ver a possibilidade, no final, antes dessa avaliação, que é a avaliação do VT, ver a forma, se nós não estivermos juntos, né, presencialmente, a forma através da qual vocês vão me enviar, tá bem? Então, não fiquem assim ansiosos. Agora, uma dica, vão fazendo ou em equipe ou individual, vão fazendo, porque vai ter uma hora que se você não tiver nada, você pode pegar, prestar o celular do vizinho e mandar. Quem não tiver, entendeu? Vai ter uma hora que eu vou necessitar dar uma olhada nesses trabalhos para poder fazer um lançamento de nota no VT, mas não vai ser através, por enquanto, do meu e-mail e não vai ser através do meu WhatsApp. Por enquanto, eu vou deixar isso mais próximo, né? Para ver se a gente não esgota a primeira possibilidade, que é exatamente mandar pelo portal EAD. Parece que Igor sabe como é que se faz isso, se transforma primeiro em PDF. Então, eu ficaria muito agradecida se pudesse orientar os colegas, tá bom? Então, eram, assim, esses avisos que eu queria passar para vocês e também dizer a vocês que eu sempre entro numa ferramenta chamada Comunique-se. Essa ferramenta é importante que vocês possam visualizar, né? É um aplicativozinho no celular. Mas quem tem alguma dificuldade de celular, às vezes o celular está velho, está difícil algum procedimento no celular, às vezes não tem um notebook, não tem um computador, não tem problema nenhum. Isso aí não vai impedir que você tenha acesso ao direito que é seu, que é de estudar, tá bom? Essas aulas todas estão sendo gravadas, como vocês sabem, e vocês terão oportunidade de ouvir em outro momento. E nós vamos ajudar vocês nisso aí, tá certo? Eu sei que muitas vezes a internet oscila, que minha voz sai metalizada, que a visão, né, a imagem não fica a contento, não está dentro da expectativa de vocês, então aqui nós estamos no processo de ajudá-los, de colaboração, para que ninguém saia prejudicado e para que ninguém fique atrás, né? Vamos todos juntos para poder obtermos total êxito no aprendizado da nossa disciplina. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, tá certo? No mais, vocês têm acesso a mim, alguns têm meu celular, e vocês podem passar mensagem. Às vezes eu não respondo imediatamente, né? Eu tenho outros afazeres, né? Aqui é uma função. Eu não me resumo a isso, não fico adstrita a isso aqui, não é? Nós temos, oi, Lícia, nós temos outras funções, ainda mais agora, né? Que nós estamos em casa o tempo todo, então precisamos organizar da melhor maneira possível. Então, às vezes eu não respondo imediatamente, mas às vezes quando eu não respondo imediatamente, é até para pensar melhor, certo? É até para pensar melhor. Então, todas as atividades que nós fazemos, os exercícios que eu mando semanalmente, que estão no portal EAD, respondam pelo portal EAD, certo? Vocês têm que colocar em PDF para poder colocar no portal. E quem não conseguir, vá fazendo, porque no final eu vou ver a melhor forma de poder ter acesso a essa documentação e dar a nota para que a gente possa finalizar, então, o semestre, não é? Com todas essas intercorrências, mas é preciso que a gente chegue ao final, tá certo? Alguma pergunta? Não? Então, pronto. Vamos lá. Na aula passada, eu disse a vocês que nós iríamos estudar sobre o delito de instigação ao suicídio. Mas eu andei olhando esse crime e estudei um pouco, justamente porque ele sofreu uma profunda alteração no ano de 2019, em dezembro de 2019, porém, ele cresceu muito. E quem não tem o código de 2020 atualizado não vai conseguir compreender este crime, mesmo que eu explique, porque é necessário uma visualização desse crime. É necessário que, quando eu estiver explicando, vocês estejam ou com o código ou com uma lei impressa ou através do celular,
observando os parágrafos, porque ele é um pouco comprido, esse crime. O legislador resolveu acrescentar certos parágrafos. Então, eu vou mais uma vez saltar este crime e pedir que na próxima aula, vocês estejam com esta lei. Eu anotei o número da lei, mas se alguém puder olhar aí, justamente porque eu não deixei aqui, eu deixei meu quarto, que eu estava estudando meu quarto. A lei 13.000, vejam aí, se é a lei 13.960 de 2019. Essa lei acrescentou, essa lei alterou o crime de induzimento ao suicídio. Me parece que a lei 13.960 de 2019. Vocês podem dar uma olhadinha e depois me confirmar? 13.960 de 2019. Pronto. Certo, Thaís? Treze mil novecentos e sessenta e oito, 13.968 de 2019. Confirme aí. 13.968 de 2019. Positivo, professor, essa lei mesmo. Pronto. 26 de dezembro. Então, já foi uma lei que alterou no finalzinho do ano passado. Aí, o que é que vocês vão fazer? Para a próxima aula, ainda que vocês não queiram ler durante a semana, né? Durante essa semana, mas antes de começar a aula, passa a vista na próxima. Vocês vão passar a vista nessa lei, rapidamente. Até na hora mesmo que for começar, desde que vocês estejam com esse diploma ao lado de vocês, para que na hora que eu estiver explicando, como agora nós vamos fazer com o crime de aborto, vocês possam ir acompanhando. Porque se eu falar sem que vocês possam visualizar, e eu sei que a maioria, assim como eu, não tem ainda o código de 2020, vai ficar um pouco mais complicado, vai ficar um pouco mais difícil, pode ficar embaralhado, confuso, impreciso, e isso pode gerar muitas dúvidas. Então, assim, eu já li sobre a lei, eu já estudei, já formei um convencimento, já fiz uma reflexão, então já estou apta para explicar a vocês, porque a lei é muito nova, entendeu? Essa lei que modificou esse crime. Não traz nada demais, assim, nada que a gente não conheça, mas de qualquer forma, tem uma redação nova. A Annalise está nos passando aí esse link e vocês podem identificar. Então, na próxima aula, não é? A aula do dia 30 de abril, aula do dia 30 de abril, nós vamos estudar o crime de instigação ao suicídio, tá bem? Aí nós vamos no dia 30 de abril, mas aí eu preciso que vocês tenham esse diploma ou impresso ou no celular, enfim, que vocês tenham acesso, dividir a tela, não sei se pode, mas enfim, é que vocês tenham aí esse diploma acessível, que aí vai ficar tudo mais claro e tudo mais preciso, mais técnico, tá bom? Então, nós vamos adiantar, né, porque nós não podemos parar, nós vamos adiantar, e quando for quinta-feira que vem, nós vamos fazer aqui as devidas observações sobre essa lei que alterou a feição do crime de instigação ao suicídio. Na aula passada, então podemos professora, agora... Sim. Um minutinho só. As atividades que a senhora passou, eu comentei pela manhã que eu só consegui fazer 3, a 2, a 3 e a 4. A 1 eu não consegui. Não é? A última foi falando sobre o estado puerperal da mulher, não foi isso? Foi. Pronto, então é isso mesmo.
É porque eu vi uma outra atividade na mesma página da senhora, agora de um outro professor, só para não confundir. Ah, certo. Tá bom, obrigado. Desculpa aí. Nada. Como é seu nome? Jean, Ah, é você, Jean. Tá. Qualquer dificuldade, você. É porque eu tô sem foto no perfil. Então, se você acessar meu celular, é porque eu tô sem foto mesmo no perfil. não, mas de boa. Aí você me pergunta qualquer coisa, viu? Qualquer Pronto, dificuldade assim, que você tenha, você me pergunta tá bom, obrigado. no Tchau. celular, certo? E aí os colegas que já tem, Taizinha, que pode dar orientação, se quiser, mais tarde, ela pode fazer, ou amanhã ela pode fazer isso. Eu posso conversar com ela, alguma coisa específica, para poder ajudar vocês. E às vezes eu passo atividade, mas como são várias turmas, eu não tenho todas as atividades na minha memória, entendeu? Eu vejo na hora assim que eu vou colocar e pronto. Eu não fico na memória com todas as atividades, porque são várias turmas, né? São disciplinas completamente diferentes, então às vezes escapa um exercício ou outro. Mas o importante é que vocês façam o exercício e tenham isso em arquivo, porque de uma forma ou de outra eu vou precisar para poder colocar nota, seja em equipe, seja individualmente, seja como eu gostaria que fosse, acessando o portal, colocando em PDF ou não. De qualquer sorte, eu vou precisar fazer uma análise desses exercícios. Bem, mas na aula passada, então, vamos dar início a algumas considerações. Eu vou falar hoje sobre o crime de aborto, mas eu gostaria de, claro, sempre há uma necessidade de fazermos isso, fazer um apanhado sobre o crime de infanticídio. E na aula passada nós analisamos o crime de infanticídio. Naquela ocasião dissemos que cuidava-se de um crime próprio, ou seja, um crime em que o legislador penal exige que o sujeito ativo possua alguma qualidade específica, seja uma função, seja uma posição orgânica. No caso, em espécie, ou seja, no caso do crime de infanticídio, o legislador penal impõe que seja a própria mãe, a própria puérpera, que no estado puerperal mate o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, o crime de infanticídio possui todas essas peculiaridades, essas especificidades, esses elementos essenciais. Sem esses elementos essenciais, sem esses elementos objetivos que integram o crime de infanticídio, nós teríamos um outro crime. Nós teríamos sob exame um fenômeno chamado de tipicidade relativa. É quando o fato não se encaixa, não se adequa, não se acomoda a determinado tipo penal, mas se adequa a outro tipo penal. Então, por exemplo, se nós tivéssemos que a mãe matasse o próprio filho em uma situação que não fosse o estado puerperal, nós teríamos um fenômeno denominado de tipicidade relativa, e o comportamento dela resvalaria para outro crime, para outro tipo penal, qual seja o crime de homicídio. Porém, como se trata da própria mãe, que mata em estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, cuidamos do crime de infanticídio, que a rigor, numa análise mais detida, numa análise mais profunda, nada mais é que uma espécie de homicídio privilegiado. A rigor, o crime de homicídio, o crime de infanticídio, perdão, nada mais é que uma espécie de homicídio privilegiado. Porém, o legislador penal preferiu colocar este fato
numa roupagem autônoma e estabelecendo uma pena distinta para a pena do homicídio. Preferiu colocá-lo à altura do artigo 123 do Código Penal, lhe dando uma certa autonomia e o emancipando do crime de homicídio. Então, é um crime doloso. O infanticídio só pode ser cometido dolosamente, ou seja, a mãe que provoca intencionalmente a ocisão, a destruição da vida do recém-nascido. O elemento subjetivo que anima o comportamento desta mulher, sem dúvida, é o dolo. Portanto, eis um crime doloso, como também o crime de infanticídio admite a forma tentada, exatamente porque é um crime material, ou seja, o sujeito ativo provoca um resultado antijurídico, um resultado lesivo, um resultado ofensivo ao bem jurídico vida e à pessoa. Portanto, eis que o crime de infanticídio é um crime material. Sendo crime material, necessariamente, trata-se de um crime em que se admite a forma tentada. Na tentativa, o agente, de acordo com o artigo 14 do Código Penal, o artigo 14 do Código Penal, inicia a execução, porém, o crime não se consuma por circunstâncias estranhas, circunstâncias alheias à vontade, à deliberação, à intenção do agente. Então, vamos considerar que a mãe puérpera, em estado puerperal, delibera matar seu próprio filho, que pode ser contemporaneamente ao parto ou imediatamente após o parto. Todavia, alguém, um terceiro, impede que a criança evolua para a morte, impede o resultado morte. Nesse caso, nós teremos um crime de infanticídio na forma tentada. Do mesmo jeito, esta autora deverá responder perante o tribunal do júri popular. Eis que o crime de infanticídio é crime contra a vida e, portanto, incide a competência do tribunal do júri popular, obedecendo uma liturgia especial, que é o procedimento especial para a depuração dos crimes da competência do tribunal do júri. Ao lado do homicídio, ao lado do induzimento ao suicídio, ao lado do crime de aborto, o infanticídio também integra esse escalão ou esse conjunto de competências estabelecidas pela Constituição. Eles formam o elenco de crimes contra o bem jurídico vida. Eu também gostaria de acrescentar, à guisa de revisão, porque esse assunto já foi ministrado em aula anterior, que uma pessoa, a mulher, a puérpera, em estado puerperal, vou reforçar a expressão, ela não está acometida de um problema mental. Eu não posso, por si só, inferir que o estado puerperal configura um caso de inimputabilidade. Mas eu admito que, a partir do estado puerperal, é possível, é razoável que uma mulher possa desenvolver a chamada psicose puerperal,
e matar o próprio filho. Neste caso, devidamente comprovado por laudo técnico, eu teria a hipótese de inimputabilidade, de isenção de responsabilidade penal. Nesse caso, a mulher responderia o processo criminal por infanticídio, porém teríamos, ao fim e ao cabo, uma sentença absolutória imprópria, que é a sentença que impõe medida de segurança. Artigo 26 do Código Penal. É isento de pena o agente que, isentou de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, nós estaríamos sob a hipótese de inimputabilidade. O estado puerperal seria o chamado eixo catalisador para a doença mental. Então, a mulher que está em estado puerperal, é imprescindível o laudo técnico para dizer que ela é inimputável, porque, em regra, ela não é, conquanto encontre-se em estado puerperal. Mas, do estado puerperal, que é o eixo catalisador desta doença psíquica, ela pode desenvolver uma psicose, mas é imprescindível o laudo assinado por quem tem expertise, que é o psiquiatra, conclusivamente reconhecer a inimputabilidade, não é verdade? Então, isso tudo nós traçamos em linhas anteriores, na aula anterior. E para fechar infanticídio, para deixar claro, uma clareza de doer os olhos, eu gostaria de reafirmar a vocês que um terceiro, que em latim é chamado de extraneus, ou seja, um terceiro, isto é, extraneus, que vier a ajudar, a auxiliar, a contribuir, a favorecer, a participar do crime de infanticídio, cujo protagonista, sem dúvida, é a mãe. Então, a conduta de terceiro, a conduta do extraneus, é para auxiliar, para contribuir, para ajudar, para favorecer. Nesse caso, sim, psiquiatra. Nesse caso, esse extraneus, ele deverá responder pelo crime de infanticídio. Ele responde pelo crime de infanticídio. Ao fundamento do artigo 30 do Código Penal. Ao fundamento do artigo 30 do Código Penal. Isto porque, pese o estado puerperal ser uma essencialia do crime, é, sem dúvida, também uma condição pessoal. Então, ao tempo em que, vamos pela ordem do artigo 30 e pela lógica, o estado puerperal é uma condição pessoal, somente a mãe possui, mas também é uma essencialia do crime, um elemento essencial do crime. Portanto, uma circunstância que se estende, uma circunstância que se comunica, uma circunstância que alcança o terceiro, colocando este terceiro e esta mãe no mesmo diapasão de responsabilidade penal. Todos eles serão condôminos da mesma ação típica e, portanto, responderão em conformidade com a inteligência do artigo 123 do Código Penal. Era só esse apanhado
que eu fiz muito ligeiramente do crime de infanticídio para reavivar a memória de vocês. Nesta aula, eu já gostaria de dar continuidade ao crime que eu já iniciei em aula anterior, que é o crime de aborto, onde eu pude expor a classificação doutrinária deste crime. Era aquela descrição referente a uma classificação doutrinária. Então, do ponto de vista da reflexão científica, do ponto de vista da communis opinio doctorum, da opinião em comum dos doutores da lei, aquela classificação obedecia a determinados critérios dos estudiosos. Hoje nós vamos enveredar para a classificação legal do crime de abortamento. Primeiro, eu gostaria de me referir à expressão. Muitos doutrinadores ainda advertem que, a rigor, este crime deveria ser chamado de crime de abortamento. Isto porque abortamento é verdadeiramente a atividade, a manobra do agente tendente a destruir, a eliminar o produto da concepção. Então, os doutrinadores sempre lembram que abortamento deveria ser o nome do crime, deveria ser o nome jurídico do crime, exatamente porque... Só um momento, alguém fez uma pergunta. É possível dizer que esse está no momento... Não, Tiago. Não, o puerpério tem a ver com parto. O puerpério tem a ver com a situação orgânica do parto, em que a mulher é a protagonista, certo? Então, o puerpério, ele é caracterizado pela situação do estresse orgânico do parto. Eu poderia, na hipótese de um cometimento de outro crime, levar em consideração o isolamento ou distanciamento social como circunstância atenuante, mas eu teria de verificar no caso concreto, a dimensão deste distanciamento, a situação psicológica do autor desse crime. Então, ficaria muito mais da sensibilidade, da cuidade intelectual de quem vai realizar este julgamento, que os autos devem informar, é claro, né? Os autos devem dar conta disso. Então, é o juiz que, no momento, vai apurar se esta situação se trata de uma circunstância inominada. Então, eu posso imaginar uma outra situação, talvez tenha sido a sua pergunta. A mulher que já está em estado puerperal e se encontra em isolamento, acho que foi assim que você perguntou, dentro de casa, se isso poderia ser levado em consideração para atenuar a pena. Aí ficaria, eu diria, em conformidade com a hipótese dos autos, com o grau desse isolamento que ela está, muito embora já esteja em distanciamento, e se isso efetivamente deu ensejo a situações que deflagraram esse impulso nela. Ela não é doente mental, ela não está enferma, mas eu teria ali a chamada, vou colocar entre aspas, tempestade perfeita para uma situação como essa. Não se trata de um caso de isenção de pena, é mera atenuante. Então, o juiz, a par dela ser denunciada por este crime, infanticídio,
somado ao fato dela já estar em isolamento, solitária, etc, etc, poderia levar isso em consideração como mera atenuante de pena, ficaria, eu diria, sob exame, sob uma apreciação mais acurada, mais sensível por parte do juiz, lembrando que não se trataria de uma circunstância atenuante expressa pelo Código, mas a chamada circunstância atenuante inominada, aquela prevista no artigo 66 do Código Penal. Então, ela está em puerpério, está em isolamento social, aí eu teria de ver a condição desse isolamento, a proporção para ela, vendo as peculiaridades do caso concreto. Sim, eu poderia chegar nesse sentido, sim, dentro dessa razoabilidade. Não é o fato por si só do isolamento, não é isso. Eu teria que enxergar uma razoabilidade, uma plausibilidade. Mas, voltando aqui ao crime de abortamento, então, nós vamos enfrentar esta situação em que o doutrinador faz essa digressão que ele entende, e talvez fosse mais consentâneo com a dogmática, que o crime denominasse ou fosse chamado de abortamento, porque o abortamento é exatamente a atividade para a eliminação do produto da concepção. E o que é o aborto? No significado, na acepção dessa expressão, o aborto consiste na destruição do produto da concepção, propriamente dito. Então, o aborto já é o produto da concepção destruído, eliminado, extintor. Talvez por isso o legislador penal compreenda a necessidade de colocar como sendo crime de abortamento. Porém, nós que estamos analisando o artigo 124 do Código Penal, 124 do Código Penal, observamos que o nome jurídico permaneceu como sendo aborto. Isto porque nós sempre preferimos as expressões contraídas. Então, vamos analisar agora, a partir do artigo 124 do Código Penal, quais são as espécies de aborto e estabelecer aqui algumas de suas características doutrinárias. Eu gostaria de lembrá-los que na aula passada nós estudamos o crime de aborto dentro de uma perspectiva doutrinária, dentro de um estudo em conformidade com o pensamento e a reflexão doutrinária. E que, doravante, nós vamos estudar o crime de abortamento de acordo com a lei, com o que está na lei. E aí podemos, então, traçar algumas diferenças e fazer o devido distanciamento. Ora, o artigo 124 possui como nomenclatura jurídica, aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Então, no artigo 124, nós possuímos o seguinte nome jurídico: aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Então, eu vou ler o artigo 24 e eu vou tomar agora um cuidado, que é dividir o artigo 124 em duas partes. Esta primeira parte, eu, no momento oportuno, vou chamar de autoaborto. Então, vamos dividir o artigo 124, o caput do artigo 124, em duas partes. Sendo que a primeira parte, que eu vou dizer qual é daqui a pouco, eu vou denominar a doutrina. Vou apelidar de autoaborto.
a doutrina dissecando a lei. E a segunda parte, a doutrina dissecando a lei, denomina de aborto com o consentimento da gestante. Aborto com o consentimento da gestante. Então, no artigo 124, nós temos a primeira parte. Qual é a primeira parte? Provocar aborto em si mesma. Esta é a primeira parte. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma. Eis o crime de autoaborto, quando a gestante deliberadamente, por vontade, por intenção, em última análise, dolosamente, elimina o produto da concepção. Elimina o produto da concepção. E temos a segunda parte, que é o aborto provocado com o consentimento da gestante. Então, a primeira parte é provocar aborto em si mesma, configura o autoaborto. E a segunda parte, ou consentir-lhe que outrem lhe provoque. E a segunda parte, ou consentir, a segunda parte, ou consentir que outrem lhe provoque. Portanto, eu tenho duas partes. Provocar aborto em si mesma, e a segunda parte, ou consentir que outrem lhe provoque. Eu tenho o crime em que a gestante pratica por consentir que um terceiro pratique abortamento ou aborto nela. Ela, nesta segunda parte, é punida, é repreendida pela lei penal, porque ela consente para que um terceiro provoque o abortamento dela. Então, daí nós podemos inferir que aborto no Brasil, regra, constitui crime previsto a partir do artigo 124. Em alguns países, como por exemplo na França, por exemplo, o aborto é permitido até o terceiro mês de gestação. Não só na França, em muitos países da Europa, é admissível o aborto até determinado mês de gestação. No Brasil, em regra, o aborto não é permitido. Ao revés, o aborto é considerado como sendo crime. Então, em qualquer estágio, ovo, embrião ou feto, o aborto é visto pela lei como sendo um ilícito penal. É visto como a lei como sendo um comportamento antijurídico. E, para tanto, no artigo 124, o legislador estabelece uma pena de detenção de 1 a 3 anos de detenção. Então, vamos estudar a partir de agora o crime de autoaborto. O crime de autoaborto está descrito no artigo 124 e está configurado na hipótese em que a própria gestante, no caso da própria gestante, só um momento, no caso de outro provocar quadrado, no caso de outro provocar o aborto com consentimento da gestante, vai responder pelo artigo 126, expedito. Mas eu ainda estou explicando, eu vou chegar lá. Eu posso lhe antecipar que ele vai responder, ele que provocou, pelo 126, mas eu vou chegar.
Artigo 124, primeira parte. Aborto provocado pela gestante. Provocar aborto em si mesma. Então, a gestante, não é? Aquela que está em determinada posição orgânica, ela, por exemplo, ingere Citotec. Ela, por exemplo, se ela bebe um determinado chá que contém princípio abortivo. Ela, por exemplo, provoca este aborto ao lançar-se de uma escada. Enfim, o que eu quero dizer é que o abortamento é um crime de forma livre, isto é, admite qualquer meio de execução. Há exemplos doutrinários, quando nos primeiros dias ou mês de gravidez, a mulher faz um escalda-pés para forçar a menstruação. Então, há uma série de procedimentos físicos, biológicos, químicos, sugestivos, em que a mulher pretende a eliminação da vida do produto da concepção. Neste caso, se ela pratica a conduta típica, qual seja provocar, quem provoca dá ensejo. Quem provoca, enseja. Quem provoca, desencadeia. Quem provoca, deflagra. E, última análise, quem provoca, dá causa. Então, ela responde pelo 124, primeira parte. Provocar aborto em si mesma. Nesse sentido, é que a sua pena vai variar de 1 a 3 anos de detenção. Detenção nos sugere um regime semi-aberto ou regime aberto para cumprimento de pena privativa de liberdade, pois se trata de pena de detenção. E a pena de detenção pode ser cumprida em regime semi e em regime aberto, sabendo que o crime de abortamento integra a competência do tribunal do júri popular. Ora, nós também sabemos que o delito de abortamento é crime doloso, ou seja, a lei não previu aborto culposo. Como assim, professora? Vamos imaginar que por um equívoco, por uma conduta involuntária, por uma conduta em que a gestante não empregou as diligências ordinárias, por um descuido, a gestante venha a sofrer um abortamento. Por exemplo, um aborto involuntário, o chamado aborto espontâneo ou traumático. Espontâneo pelo próprio organismo expulsa, traumático por uma queda involuntária. Então, nessas duas hipóteses, cuida-se de um fato atípico. Não há previsão legal para o crime de aborto culposo. O crime é de aborto doloso. E se a mulher, por um trauma ou espontaneamente abortar, teremos um fato atípico. Ela não será submetida a nenhuma sanção penal, porque não se pune o aborto nestas situações ou circunstâncias
por falta de previsão legal. Então, mesmo que eu queira ou que você queira, não existe previsão legal. Porque a previsão legal é para o aborto doloso. Não há falar, porque a lei não previu o aborto culposo. Então, nesse caso, tem-se a hipótese do crime de autoaborto. Uma observação que eu acho de imensa importância. Vamos imaginar, então, que alguém, um terceiro, quem é esse terceiro? Um amigo, um namorado, uma amiga, enfim, qualquer pessoa, um extraneus, venha colaborar, a ajudar, a favorecer, a auxiliar a mãe a praticar o aborto. Neste caso, este terceiro responderá pelo 124, primeira parte, na qualidade de partícipe. Na qualidade de partícipe. O partícipe pode ser moral, quando ele estimula, apresenta a ideia ou convence a mulher, ou pode ser o partícipe material, quando ele, por exemplo, leva ao remédio o princípio ativo para que ela pratique a conduta. Então, ele responderá pelo 124, primeira parte, com uma pena que varia de 1 a 3 anos de detenção. Ele é partícipe. Por que eu estou chamando a atenção? Porque quem executa, quem protagoniza a ação típica é a puérpera. É ela quem executa o verbo provocar. É ela. Então, ela pega o remédio e toma o remédio que fulano comprou. Ele agiu na qualidade de partícipe material, mas quem executou materialmente foi ela, que praticou a ação típica, que protagonizou a ação. Ele está aí como coadjuvante, na qualidade de partícipe. Até aí vocês entenderam? Respondam aí positivo ou negativo. Professora, Sim. o partícipe, ele responde, a pena dele é igual, né? Como é? A pena do partícipe também é de 1 a 3 anos de detenção, né? Peraí, deixa eu aumentar aqui. Eu não tô conseguindo entender, não. Peraí, só um momento. Deixa eu aumentar aqui. A pena do partícipe é a mesma? Perfeito. Eu diria... Quem está falando? Otton. Otto. Otto pergunta. A pena do partícipe é a mesma? Eu diria que não. O crime do partícipe é o mesmo crime da autora do abortamento. Ou seja, ambos responderiam pelo 124, primeira parte. Seriam condôminos da mesma ação. Mas, como você sabe, Otto, você deve estar lembrado que existe o artigo 29 do Código 29. Penal. Isso, é o concurso. Perfeito. Concurso de pessoas. Isso. Cuja dicção normativa estabelece que quem, de qualquer modo, contribui para o crime, incide nas penas a ele cominadas. É o caso. Na medida de sua culpabilidade. Então, a pena, como você pode compreender muito bem, vai variar de acordo com o grau de censura que vai recair no comportamento desse partícipe. E eu já me antecipo dizendo que, como ele participou, certamente a pena dele será discretamente ou ligeiramente inferior relativamente à pena da mãe, que nesse caso, por exigência
do verbo provocar protagonizou a ação. Você compreendeu? Sim, sim. Obrigado. Então, nesse caso aí, nós temos, portanto, o estudo do 124, primeira parte. Até aqui, todos nós sabemos, inclusive, isso tem sido muito debatido, e Otton lembrou disso quando fez essa pergunta. Isso foi objeto de muita discussão, de muito debate em Direito Penal 2, quando nós estudamos o Instituto do Concurso de Pessoas. Naquela ocasião, a doutrina, e nós levamos isso muito bem discutido, muito bem compreendido e muito bem, eu diria até limitado para o estudo do concurso de pessoas, um grande instituto de direito penal. Naquela ocasião, nós dissemos que o Instituto de Pessoas, quando é estudado pela doutrina, a doutrina disseca para nós alguns requisitos. Isto porque a doutrina, em sua digressão, em sua reflexão dogmática, afirma que o Código Penal para os crimes, adota, dentro do Instituto do Concurso de Pessoas, a teoria monista. A teoria monista. A teoria monista é adotada em regra para os crimes no que tange ao concurso de pessoas no Código Penal. Isto é, segundo a teoria monista, todos que participam do crime, devem, portanto, ter ali vinculadas as suas responsabilidades penais. E, então, a doutrina estabelece alguns requisitos para o concurso de pessoas. Unidade de crime, unidade ou homogeneidade, unidade de crime, vínculo ou liame subjetivo, então, unidade de crime, um crime, liame subjetivo de condutas e, finalmente, pluralidade de pessoas. É assim que se enxerga, é assim que se examina o concurso de pessoas. Unidade de crime, liame subjetivo de conduta e, finalmente, pluralidade de pessoas. O que nos leva a concluir que o Código Penal, em regra, adota a teoria monista. Todos que participam do crime têm a ele vinculada ao crime, no singular, a sua responsabilidade penal. Mas, a esta altura, neste exato momento, nós chegamos a uma grande divisão do Código Penal, a um divisor de águas no Código Penal, quando ele adota muito especificamente uma exceção para a teoria geral, que é a teoria monista. Então, a partir de agora, neste momento, eu trabalho com a exceção da teoria monista, que é a teoria pluralista ou pluralística, como quiserem. Teoria pluralista ou teoria pluralística. Esta teoria excepciona a teoria monista adotada pelo Código Penal. Então, na segunda parte,
do artigo 124, eu tenho a seguinte descrição típica. Qual a descrição? Ou consentir que outrem lhe provoque. Ou consentir que outrem lhe provoque. Nesse caso, a mulher que apenas consente validamente, que apenas aquece, ela responde pelo artigo 124, segunda parte. Observe, ela não provoca o abortamento. Ela, qual é o comportamento? Consentir. Então, ela consente validamente. Ela aquece para que um terceiro, uma outra pessoa, provoque o abortamento. Então, se a mulher apenas consente validamente, se ela apenas aquece validamente, ela responde pelo 124, segunda parte, que possui, como nós podemos verificar, uma pena que varia de 1 a 3 anos de detenção. Se ela provoca em si mesma o abortamento, ela responde pela primeira parte do artigo 124. E ela pode ter, dentro desta primeira parte, a ajuda de um terceiro, ajuda moral ou material. E na segunda parte, em que ela apenas consente, mas é o consentimento válido, porque ela é maior e não é vulnerável, estava em sua plenitude de força física, mental e consolidado os 18 anos, em que ela adquire capacidade para titularizar direitos e obrigações, no caso de um consentimento por parte desta mulher, nós teremos, portanto, a hipótese do artigo 124, porém, na segunda parte. E por que, caríssimos, Otton, Taizinha e os demais, nós temos Jean, Tiago, enfim, Cândido, e por que Analice, e por que nós temos, em conclusão, uma exceção pluralística à teoria monista do Código Penal? Porque ela figura sozinha na segunda parte do artigo 124, porque ela consentiu, e este consentimento, eu insisto, é válido. Porém, o agente que provocou, aquele que deu causa ao abortamento com o consentimento dela, este agente responderá pelo artigo 126 do Código Penal. Então, eu tenho uma ruptura de responsabilidades penais. Eu tenho uma exceção pluralística. Nesse momento, todos não vão se reunir no mesmo tipo penal. Eu vou ter uma cisão e que é a mulher, responderá pelo 124, segunda parte, e o agente que deu causa, que provocou o abortamento, ele responderá pelo 126. Observe que o agente, pode ser qualquer pessoa, que deu causa ao abortamento, a pena dele será muito superior à pena da mulher, da gestante, que apenas consentiu. A pena para ela, a sanção penal, é de detenção e varia de 1 a 3 anos. Ao passo que, para ele, a gente que provocou, a gente que deu causa, o artigo 126 previu uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, nesse aspecto que eu acabei de analisar, nós temos uma exceção pluralística à teoria monista estabelecida pelo Código Penal. Alguma dúvida até aqui?
Alguma pergunta? Tiago, Thaisinha, Analice, Carlos? Não? Ficou bem entendido, bem claro? Pronto. Então, certo. É essa a exceção. É essa a exceção pluralística do Código Penal. O legislador entendeu que essa dinâmica na aferição, é uma dinâmica de aferição na responsabilidade penal, ficou melhor reposicionada em 2 artigos. Então, a mulher que apenas consentiu, ela não provoca, ela consente. Como assim, professora? Ela pode se colocar em uma posição ginecológica para que o agente pratique o abortamento. Então, ela responde pelo 124, segunda parte, e ele que fez a manobra abortiva tendente a destruir o produto da concepção, vai responder pelo 126 caput, cuja pena vai variar de 1 a 4 anos de reclusão, já que, por se tratar de uma pena de reclusão, pena privativa é o gênero, que pode ser cumprida, que pode ser de 2 espécies, reclusão e detenção. A pena de reclusão pode ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. Tudo dependerá da quantidade de pena imposta, bem como das condições pessoais do agente. Então, nós sabemos que uma pena superior a 8 anos deve ser cumprida em regime fechado. Uma pena que não é superior a 8, porém é superior a 4, deve ser cumprida em regime semi-aberto. E uma pena que não excede a 4 anos deve ser cumprida em regime aberto, desde que esses condenados não sejam reincidentes, porque a reincidência tem a força de modificar, de alterar os regimes penais. Olha o que Carlos pergunta aqui. No caso de se tratar de um profissional de saúde, isso pode ser considerado como sendo agravante. Eu até olhei, porque da forma como modificam aqui a lei penal, eu não vejo por onde, eu não vejo como. Por quê? Justamente porque as circunstâncias agravantes, elas estão prefixadas, as circunstâncias agravantes estão prefixadas em números clausos, ou seja, em número taxativo, na altura do artigo 61 do Código Penal. Artigo 61 do Código Penal. Então, se eu desejo, Carlos, saber quais são as circunstâncias que agravam a pena, eu leio o artigo 61 do Código Penal. Professora, pode haver circunstância agravante inferida pelo magistrado? Não. As circunstâncias agravantes são números clausos. Elas devem estar submetidas como efetivamente estão, ao princípio da legalidade. Então, só são circunstâncias agravantes aquelas que estão exaustivamente descritas no artigo 61 do Código Penal. Artigo 61 do Código Penal. Portanto, não há a previsão desta circunstância suscitada por nosso amigo Henrique. Não há essa previsão. Portanto, não incide esta circunstância agravante, porque afinal não existe. E não existindo, não havendo previsão legal, eu não posso fazer nenhuma espécie de analogia, porque isso iria violar o princípio da legalidade. Mas alguém poderia passar a vista aí no artigo 61 e verificar que crime contra a mulher grávida, crime
contra a mulher grávida, nesse caso, é circunstância agravante. Mas cuidado, embora um crime praticado contra a mulher grávida seja a circunstância agravante, o próprio artigo 61 afasta a possibilidade de incidir quando aquela circunstância já está prevista como um elemento constitutivo do crime. E para o crime de abortamento é condição sine qua que a mulher encontre-se em estado de prenhez e a mulher esteja grávida. Então, por isso, eu não posso ter a incidência da circunstância agravante, porque eu iria dar ensejo a um bis in idem, ou seja, a duas razões de punição para o mesmo fato. Então, duas razões de igual punição para o mesmo, duas razões iguais de punição para o mesmo fato. E isso, é claro, geraria uma violação ao princípio da legalidade, certo? Quanto ao que Cândido, me parece que foi Cândido que colocou aí, mas com relação a menor de 14 anos, existe, Otton colocou aí, com relação a menor de 14 anos, existe a circunstância agravante. Não existe, porque quando a vítima for menor de 14 anos, nós temos aqui a incidência não de uma agravante, Otton. Nós teríamos a incidência do parágrafo único do artigo 126, ou seja, nós teríamos um outro crime de aborto. Nós teríamos um aborto praticado sem o consentimento da gestante, porque a lei presume, portanto, ela usa um artifício, que uma pessoa menor de 14 anos não pode consentir livremente. E não consentindo, ela dissente. Então, por isso, o aborto seria praticado sem o consentimento da gestante. Sem o consentimento da gestante. Então, aplica-se o artigo 125, qual seja, aborto praticado sem o consentimento da gestante. Então, eu teria uma outra hipótese que foi colocada aí, em sendo maior de 14, menor de 18, eu poderia, nesse caso, ter a circunstância, vamos olhar aqui, a circunstância agravante, se fosse maior de 14 e menor de 18, eu teria a circunstância agravante, artigo 61, não teria, por falta de previsão legal. Por falta de previsão legal. Certo? Vocês estão perguntando muito rápido, não estou conseguindo avançar, nem responder a vocês. Otton. A substância abortiva, qualquer substância que contém um princípio ativo, se pode ser considerada veneno, desde que contenha um princípio ativo, sim. Coloque em probabilidade de dano à integridade física, sim. Poderia ser. Nessa hipótese, eu teria. Você, para chamar a incidência da circunstância agravante, eu teria que ter o cuidado aí, para não gerar um bis in idem, mas a princípio, sim. A princípio, sim. Certo? A princípio, sim. Porque, por exemplo, eu não colocaria um chá. Não é? Agora, quando eu ministro veneno, eu posso estar querendo um homicídio, certo? Aí
eu teria um concurso de crimes. Eu posso também matar a mãe. Aí eu teria de ver o dolo do agente. Se o dolo do agente fosse a destruição do produto da concepção, porém, pela quantidade de veneno alcançou o evento morte da própria mãe, eu teria um aborto qualificado. Mas, se assim não for, eu teria a possibilidade de um concurso. Eu teria a possibilidade de um concurso. Porque o dolo do agente, quando aplicou ou ministrou, deitou veneno que contém um princípio ativo numa bebida, ele pode não estar querendo abortar, mas sim provocar um homicídio da própria gestante, caso em que eu poderia ter um concurso de crimes. Se ele conhece, tem ciência de que a mulher está grávida, não é? Mas aí eu teria de ter análise do caso concreto. Como assim, professor? É claro, eu teria de examinar o princípio ativo desse veneno, se ele tem essa letalidade para que aquela gestante evolua para a morte. Aí eu teria que sempre analisar e apreciar o caso concreto. Mas vamos avançar agora, que talvez com o andamento eu consiga tirar todas essas dúvidas de vocês. Então, no artigo 125, eu tenho uma pena relativamente alta, uma pena de 3 a 10 anos, em que o aborto é praticado, é provocado, o agente dá causa ao aborto, porém sem o consentimento da gestante. Então, nesse caso, o aborto é praticado sem o consentimento, sem que a gestante aqueça, sem que a gestante consinta. Em que hipóteses a gestante não consente? Quando ela não dá a sua aquiescência. Vamos examinar o parágrafo único do artigo 126. Em que hipóteses ela não dá o seu consentimento? Em que hipótese a gestante não aquece? Parágrafo único do artigo 126. Aplica-se a pena do artigo anterior. O artigo anterior é o 125. Aborto praticado sem o consentimento da gestante. Se a gestante não é maior de 14 anos. Então, quando a gestante é menor de 14, nesse caso, eu teria o aborto provocado sem o consentimento da gestante. A gestante também é vítima desse crime. Por quê? Porque ela não empregou o seu consentimento. Então, ela figura como sujeito passivo desse crime. Além, é claro, do produto da concepção, também figurar como sendo sujeito passivo desse crime. E, é claro, em todos os sujeitos passivos, nós temos o Estado. O direito penal protege o produto da concepção, é claro, o ovo, o embrião ou o feto. O direito civil também protege o produto da concepção. Nós sabemos que o produto da concepção é protegido pelo direito civil, nós já sabemos disso, exatamente por causa, por exemplo, da disciplina dos alimentos gravídicos, não é? Durante a gestação, a mulher tem direito, são alimentos gravídicos, salvo engano essa expressão, gravídicos. Portanto, o direito civil tutela essa proteção. Nós também temos a possibilidade, me parece, de doação. Então, institutos civis se vinculam ao concepturo e protegem, portanto, esta situação
peculiar, que é a situação de gestação, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente também há uma disciplina protegendo o produto da concepção, com tratamento psicológico, com uma certa disciplina do SUS no atendimento a esta mulher. Então, tudo isso é previsto em lei, não só no Código Penal, mas no direito civil e no microsistema, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, já aí eu tenho dois diplomas, um diploma e dois códigos protegendo, me parece que é o concepturo, né? Aquele que ainda não nasceu e que está em formação, já tem direitos protegidos, inclusive assegurados em lei. Então, caros, menor de 14 anos, presume-se dissentir, e o agente que provoca o abortamento provoca sem o consentimento da gestante, ela figura como vítima e o concepturo também, e se ela for alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante violência ou grave ameaça ou fraude. Então, vamos configurar a hipótese da mulher, da gestante, padecer de uma situação que toque ao discernimento. Ela tenha, por exemplo, um déficit na sua capacidade de cognição, ou ela tenha sido acometida com um transtorno mental. Então, sem hipóteses em que diminui a sua capacidade de deliberação, de escolha. Nesse caso, o aborto é praticado sem o consentimento dela. Até porque nós sabemos que existe o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ingressa em nosso ordenamento jurídico ostentando uma normatização, uma feição de norma constitucional, está acima do Código Penal, e o Código Penal tem apenas o dever de forma secundária, robustecer a proteção a pessoas que são tidas com necessidades específicas ou necessidades mais especiais. Então, ela figura como sujeito passivo do crime previsto no artigo 125 do Código Penal. A mulher pode também ser vítima e, portanto, não dar o seu consentimento se a provocação do aborto é realizada mediante fraude. Vamos imaginar que um profissional, um enfermeiro, enfim, um médico, a escusa, sob a desculpa de realizar um exame ginecológico, provoca um abortamento. E ele fez isso em conluio com o companheiro desta mulher que não queria o filho, que não era a favor de uma prole. Então, eu posso ter um conluio nesse sentido e ter o crime de abortamento praticado sem o consentimento da gestante, mediante fraude. Ela deu o seu consentimento, mas o consentimento dela estava viciado, porque ela foi induzida a erro, que do ponto de vista conceitual, consiste numa falsa apresentação da realidade, não é? Numa violência, não há o consentimento, mas numa fraude há o consentimento. Porém, o consentimento encontra-se viciado. Então, a violência, eu usaria, por exemplo, um narcótico, uma droga, para que mantivesse a mulher inerte e, portanto, pudesse o agente fazer a manobra de abortamento ou exerceria sobre ela uma ameaça, a promessa de um mal sério, injusto, verossímil. Tudo isso
causando terror psíquico, então eu teria a hipótese configurada do artigo 125 do Código Penal, cuja pena varia, como vocês podem observar, de 3 a 10 anos de reclusão. E o artigo 126, que é o aborto com o consentimento da gestante. Nesse caso, do aborto com o consentimento da gestante, esta gestante teria de consentir validamente para a manobra abortiva, ou seja, ter idade superior a 14 anos e, portanto, ter a relevância, a sua aquiescência, o seu assentimento. Não é porque se ela for inferior a 14, é aborto sem o consentimento da gestante. Nesse caso, o agente responderia pelo 126, caput, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos, ao passo que a mulher responderia pelo 124, segunda parte, porque aí ia se tratar de uma exceção, como eu expliquei antes, pluralística, a teoria monista do Código, sabendo que numa idade superior a 14, inferior a 18, nós não teríamos a consolidação da responsabilidade penal ainda, caso em que teríamos a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é isso? Então, são essas as explicações. Mas vamos estudar, porque ainda temos algum tempo, as formas qualificadas para o abortamento. Elas se encontram na altura do artigo 127 do Código Penal. A qualificadora consiste aqui em causas de aumento de pena. E eu diria que são causas que aumentam consideravelmente a sanção penal. Essa fórmula não é utilizada pelo legislador penal. A qualificadora, rigorosamente, é um crime derivado. Aqui eu tenho circunstâncias que, agregadas ao tipo penal, elas foram elevadas à categoria de qualificadora. Mas o que eu vejo mais é, na verdade, causas de aumento de pena, aumento considerável de pena. Nós temos uma elevação de pena. Então, as penas combinadas nos dois artigos anteriores. Quais artigos? No artigo 125 e no artigo 126. No artigo 125 e no artigo 126. Então, as penas configuradas nos outros artigos, elas serão aumentadas de 1/3 se, em consequência do crime de abortamento, resultar lesão grave para a mulher. Todas as vezes que o agente provoca um aborto, com ou sem o consentimento da gestante, mas ele dá ensejo a uma lesão grave no corpo da mulher, neste caso, incide uma causa de aumento de pena. É claro que eu tenho de ter um exame de corpo de delito. Cuida-se de um crime que deixa vestígio. E é imprescindível o corpo de delito. Como também, vamos imaginar que é da manobra de abortamento, da violência empregada pelo agente, dos instrumentos empregados pelo agente. Eu posso ter um instrumento sem a anestesia devida e que o agente provocador do abortamento provocou um choque no organismo da mulher, não é?
uma situação extrema, uma contaminação generalizada no organismo por falta de uma asepsia no instrumento. E que, por conta disso, aquela gestante evoluiu para a morte. Então, nesse caso, eu tenho o aborto qualificado pelo evento morte. Eu posso ter uma septicemia. Nesse caso, o agente responde por aborto qualificado e a pena, me parece que é duplicada se sobrevém a morte da mulher com ou seu consentimento para o aborto. Olha, o dolo do agente não é a morte da mulher. O dolo do agente, o dolo, a vontade, a deliberação do agente é praticar o abortamento. Todavia, os meios empregados, seja a violência, seja a falta de uma asepsia gerando uma septicemia, a mulher evoluiu para a morte. Então, nesse caso, eu tenho um aborto qualificado, porque eu tenho dolo pelo abortamento e culpa pelo evento morte. Então, ele responde pelo 127, em que a pena será, desta forma, duplicada. Coloque aí se vocês entenderam até o presente momento. Entenderam? Ótimo. Que bom, então. Quero encerrar por aqui, mas quero dizer a vocês o seguinte. Na próxima aula, eu retomo o crime de abortamento, que eu não terminei ainda. Eu vou fazer outras considerações, vou avançar um pouco mais, certo? Eu não terminei ainda, inclusive falta o 128, então eu não terminei. Eu tenho observações a fazer. E dizer a vocês que, eu não sei se eu combinei com vocês que uma semana antes da prova eu faria uma aula a título de revisão, uma aula para a gente descontrair. Pronto. Então, eu faço essa aula, foco bem nas questões da prova, tá certo? Tá bem assim? Então, fiquem com Deus. Eu estou com muita saudade de vocês. Nós estamos cada vez mais próximos para terminar esse semestre, tá bom? Um abraço para vocês. Coloquem aí presente, para que eu possa. Um beijo para vocês, abraços. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Eu, às vezes, fico para responder perguntas, é mais difícil aqui na presencial, né? Mas eu procuro atender a vocês na medida do possível, tá bom? Que bom, Edivaldo. Que bom que você gostou, então. Fico sim, vocês também. Saudade de vocês, tá certo? Um grande beijo para vocês. Tá bem, eu agradeço muito a paciência. Um beijão para vocês. Que bom, Expedito, eu fico feliz. Tá certo. Tá bem, então. Aureni. Tá bom. Beijo. Tchauzinho. Tchau, Liz. Tchau, Juninho. Tchau.